Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 45. O título: A capital imperial, cidade-sede do judeu-cristianismo. 1. A grande comunidade de judeus na diáspora em Roma não se deixa seduzir pelo judaísmo cristão de Paulo. São judeus bem instalados da capital do Império, e essa nova corrente do judaísmo, fundada por Pedro e Tiago e anunciada por Paulo, não os entusiasma. Semelhante evangelho soa-lhes a delírios messiânicos igual cristãos. 2. Paulo fica absolutamente decepcionado com semelhante reação. A sua estratégia de ganhar para a causa do judaísmo com o Messias igual a judeu-cristianismo a grande comunidade de judeus na capital do Império falha, pois, por completo. E como reage ele a este fiasco? Recorre a um texto do profeta Isaías como arma contra eles. 3. Ao agir assim, é bem o fariseu antípoda de Jesus, perito em manipulação de textos da Bíblia, uma espécie de testemunha de Jeová antes do tempo. De perseguidor de Jesus e da sua revolução antropológica, teológica, Paulo acaba por ser perseguidor dos próprios judeus, seus irmãos, à exceção dos judeus cristãos como ele. 4. Permanece mais 2 anos sob a guarda do soldado romano, mas de agora em diante só aceita comer com judeus se eles forem como ele, judeus cristãos, igual judeu-cristãos. Porém, a esmagadora maioria dos judeus não vai por ele, nem por Pedro, o fundador. A ruptura do cristianismo com o judaísmo é, pois, cada vez mais iminente, com I. Repito, a ruptura do cristianismo com o judaísmo é, pois, cada vez mais iminente. 5. No início, o judeu-cristianismo de Pedro e Tiago é aceito e reconhecido pelo judaísmo puro e duro de Moisés e da lei de Moisés. Quando se torna mais liberal e inclui certos pagãos, já o é menos. Com a adesão de Paulo, a ruptura é consumada em Roma. Mas os dois judaísmos coincidem num ponto: nenhum prossegue Jesus. 6. O cristianismo ainda tem uma vaga referência a Jesus, mas de modo algum é prosseguidor de Jesus. Pelo contrário, é o seu perseguidor número 1. Mantém o seu nome histórico reduzido a puro mito, porque sem nada do seu ser, viver, atuar, pensar, falar histórico. Isto é, sem nada da sua revolução antropológica teológica. 7. Nós somos testemunhas desta alta traição e denunciámo-la desde a primeira hora, com os relatos dos 4 evangelhos em 5 volumes, escritos pelas nossas pequeninas comunidades clandestinas. Esta alta traição começa por ser da responsabilidade de Pedro e de todo o seu grupo,
aliançado com Tiago, irmão de Jesus, em Jerusalém. 8. De Jerusalém, onde alguns do judeu-cristianismo sem Jesus começam a ser perseguidos do judaísmo puro e duro, inclusive pelo próprio Paulo, então ainda Saulo passa a Antioquia. Aqui, os seguidores desta alta traição a Jesus recebem pela primeira vez o nome de cristãos, igual os de Cristo, não os de Jesus. 9. Com Paulo finalmente instalado na capital do Império, o centro do judeu-cristianismo desloca-se de Jerusalém a Antioquia para Roma. E com a inesperada decisão de Paulo de romper de vez com o judaísmo puro e duro, alguns anos antes já Pedro o havia precedido nesta ruptura, o cristianismo de Pedro sai a ganhar. 10. Em Roma, sobrevive facilmente à completa destruição de Jerusalém no ano 70. Como judeu-cristianismo sem Jesus e a sua revolução antropológica teológica, até contra Jesus, e a sua revolução antropológica teológica. De Jesus só aceita o nome e sempre acoplado ao título Cristo. Jesus Cristo. 11. Com a destruição de Jerusalém e do Templo, Roma, a capital imperial, constitui-se na cidade-sede do judeu-cristianismo, cada vez mais cristianismo apenas. Os cristãos são judeus com Messias. Os judeus são judeus à espera do Messias. Esta é, no início, a mais substantiva diferença. No resto, é tudo muito idêntico. 12. Mesmo quando o cristianismo, na sua identificação, deixa cair a referência ao judaísmo, continua judaísmo. Ainda hoje, século XXI, assim é. Basta ver como ele mantém em comum com o judaísmo a mesma Bíblia, as mesmas referências a Abraão, a Moisés, ao Pentateuco, aos Salmos. Tudo no fundamental é o mesmo. 13. A grande diferença consiste apenas no Cristo, isto é, no Messias. O cristianismo é essa nova corrente do judaísmo, fundada por Pedro e Tiago e difundida por Paulo entre as principais cidades do Império. Sem Paulo, o cristianismo de Pedro e Tiago dificilmente sobreviveria. Por isso, o cristianismo dá tanta importância a Paulo. 14. Também a Pedro. Mas o cristianismo, sem Paulo e sem as suas cartas, não teria tido pernas para andar. Só com Paulo, a alta traição a Jesus por parte de Pedro e do seu grupo ganha consistência. Deste modo, o traidor e o perseguidor de Jesus juntos impõem ao mundo o seu Cristo contra Jesus. Com lágrimas o testemunhamos. Assim termina o capítulo 45 do Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.